nós estamos aí com uma dupla de Brunos, né? Então, se um já é fera, imagina dois falando, então. Então, por favor, né, Bruno Vivas, que é um parceiraço nosso aqui também do nosso ecossistema, e depois o Bruno Moura, que é um especialista na parte contábil, que vem falar um pouquinho sobre esse tema aí que está deixando muita gente perdendo cabelo, né? Literalmente. Bruno, por favor. Literalmente. Legal. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Daniel, obrigado pelo convite de estar aqui participando com vocês. Sem dúvida nenhuma, o tema é presente, é importante. Acho que a gente vai discutir bastante sobre a presença dele nesse momento. Bom, me apresentando muito rapidamente, me chamo Bruno Vivas, sou CEO do Monera. Monera é uma solução vocacionada para a gente ajudar o varejo, e a gente está muito presente no varejo farmacêutico, na parte de comissionamentos, premiações e a parte de aproveitamento disso para melhoria de eficiência fiscal e tributária. Então, como é que a gente pode trazer ganhos para o varejista quando ele consegue, de alguma forma, melhorar a jornada dele no pagamento de comissão e premiação para os vendedores. Então, essa é uma jornada que a gente começou já há 2 anos. Tive o grato prazer de encontrar o Bruno nessa caminhada nossa. O Bruno hoje é um parceiro aqui do Monera muito legal. Quando o Daniel me fez o desafio da gente tocar nesse assunto, a primeira pessoa que me veio na cabeça, que eu tenho certeza da capacidade do Bruno de ajudar a gente aqui a entender melhor o momento que a gente está vivendo, essa transição, né, de construção aí da mudança tributária nossa. Bruno, obrigado pelo convite. Prazer estar mais uma vez com você. Fala, Bruno. Muito obrigado, tá, pelo convite. Obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de algo que nós, contadores, gostamos, a maioria dos empresários detestam, que são impostos. Ninguém gosta de ser imposto a nada, né? Ninguém está aqui obrigado, está aqui porque está querendo aprender mais, agregar conhecimento, melhorar os seus negócios, melhorar a sua gestão. Falar de imposto é uma dor. Quando fala de contabilidade, contador, na maioria das vezes, a primeira coisa que a pessoa pensa é burocracia e imposto. Mas é algo que, né, nós, contadores, gostamos muito de fazer, de falar, de conversar. E um dos nossos propósitos, além de executar toda essa complexidade que a nossa legislação tributária legal como um todo, é ajudar também as pessoas nisso. É por isso que eu estou aqui, para tentar ajudar vocês a elucidar um pouco mais dos temas voltados para a reforma tributária. Tá? Me apresentando um pouquinho aqui também, bem rapidamente, meu nome é Bruno Moura, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tá? Sou fundador da Farma Contábil, uma empresa de contabilidade especializada no varejo farma, tá? Então, aqui na Farma Contábil, a gente só faz contabilidade para farmácias e drogarias. Estamos completando esse ano agora de 2026, em junho de 2026, 9 anos. Então, uma Farma Contábil é uma empresa de contabilidade recente, mas eu já trabalho com contabilidade há 32 anos, já estou com 47 anos, comecei com 14, então já estou no mercado contábil, trabalhando com contabilidade há muito tempo. Comecei na Dutra Contabilidade, empresa fundada pelo meu pai, pelo seu José Carlos Dutra, da qual eu estou lá até hoje, e fundei a Farma Contábil, sendo uma empresa especializada no varejo farma. O varejo farma que todos aqui são da área, são do ramo, conhecem as dificuldades, conhecem a complexidade, é o segmento mais regulado, talvez, em território nacional, pela legislação como um todo. E quando a gente fundou a Farma Contábil, foi justamente isso, para ser uma contabilidade específica para o varejo farma, no intuito de ajudar o empresário a pagar impostos corretamente e, de alguma forma, estar ajudando a eles a performar melhor dentro das suas empresas, dentro dos seus negócios. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado, Daniel, pelo convite. É uma honra poder estar ajudando de alguma forma, tá? Maravilha, Bruno Moura. Vou falar o nome e sobrenome, né, para poder direcionar a fala. E realmente é um tema bem sensível quando a gente fala sobre tributação, sobre impostos, né? Eu acho que a dor do dono de farmácia
é quando mexe no bolso e quando ele está pagando os impostos, parece que é um dinheiro que não volta, que não retorna, e ele sente isso de uma forma que dói, né? Vamos lá, falando bem assim. E hoje a gente tem uma complexidade muito grande, né? A gente vai falar um pouquinho sobre PIS, COFINS, ICMS, ISS, IS, essas novas siglas que vieram agora, que é CBS, e qual é o nome da outra? IBS também, IBS, que faz parte do IVA. Então, Bruno, tu vai nos ajudar a entender esses bichos aí, né? Essas siglas, e nos ajudar também como é que a gente pode utilizar isso a favor, né? E quais são os riscos que o dono de farmácia ele precisa começar a olhar agora, porque essa regra, o jogo iniciou agora, nesse ano, e a gente sabe que cada etapa, né, ou seja, até 2033, nós vamos ter alguns desdobramentos para isso, né? Então, vai ser feita uma mudança, e cada etapa dessa mudança. Então, Bruno, eu gostaria que tu pudesse compartilhar o seu material, você pudesse falar um pouquinho, mas de antemão eu já quero trazer uma pergunta, assim, já de primeira, para a gente começar a aquecer, né? E também para o pessoal que está presente aqui, assistindo a nossa live, se quiser deixar um comentário, né, ou fazer algumas perguntas e dúvidas que eu acho que são pertinentes ao nosso negócio, que possam colocar aqui no bate-papo. A gente vai trazer, daí, sendo pertinente, se não for conflitante aqui, a gente traz também aqui para o pessoal poder estar respondendo essas perguntas, tá bem? Bruno, vamos lá, primeira pergunta, e aí você também compartilha a sua apresentação aí e a gente vai avançando, tá? De forma bem direta, né? A nova regra tributária é mais risco ou é mais oportunidade para o dono de farmácia? Então, vamos lá. Eu acho que a reforma tributária, respondendo a sua pergunta de forma bem direta, ela vai trazer mais equilíbrio ao a economia como um todo, e, obviamente, para o nosso segmento, para o segmento farma. Por quê? A forma de se pagar o imposto, ou esses impostos que eu vou estar esclarecendo melhor para vocês aqui, a forma de se pagar o imposto vai ser igual para todos. E vai ser feita de forma prometida pelo governo, de forma transparente, ok, e de forma igualitária, fazendo com que as empresas que hoje, a gente sabe da realidade do nosso país, que só negam impostos, que não declaram faturamento, que tem problemas de pagamento de impostos ou devem impostos, vão passar a não mais existir e vai trazer um equilíbrio maior ao sistema. Então vai trazer vai ser uma concorrência mais, como é que eu posso te dizer? Mais justa? Mais justa, entendeu? Em termos tributários. Essa é a promessa, tá? Mas eu gostaria, Daniel, assim, eu sei que muitos aqui já devem ter ouvido falar sobre reforma tributária, as siglas, mas eu queria só dar uma pincelada rápida, não sei se eu te respondi, se já quer me fazer uma outra pergunta, sobre como surgiu a ideia e como surgiu a reforma tributária, o que vai acontecer com a nossa vida, com a vida de todos nós, porque não vai ter ali isenção, vai acontecer com todos nós mudanças profundas, até mesmo na pessoa física, tá? Mas eu queria dar uma pincelada de como isso surgiu. Claro, por favor. À vontade, hein? Bom, primeiramente, vocês estão vendo a minha tela? Eu compartilhei. Se puder colocar em modo apresentação, acho que fica melhor ainda. Então, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Melhorou? Oi? Acho que não. Não apareceu a apresentação. Não apareceu. Então, vamos fazer de novo. Vamos lá. Parar a apresentação. Acho que se colocar a tela inteira ali... É que daí você não vai se ver mais aí, né? E não tem problema.
Agora tem que abrir. Onde é que está a apresentação? Aí. Estão vendo? Isso. Agora é só clicar aí embaixo em apresentação, modo apresentação. Parece uma TVzinha no próprio PowerPoint, ó. Aí. Aí mesmo. Foi? Oi. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos só relembrar aqui alguns pontos, tá? Eu acho que é importante só para a gente fazer a introdução. A reforma tributária, ela não começou agora, em 2026, ela já está acontecendo desde 2023, tá? Teve uma emenda constitucional, que aconteceu lá em 2023, que criou-se esses dois impostos, mais dois impostos que vão entrar no nosso dia a dia, que eu estou aqui compartilhando a tela, que é o IBS e o CBS. E o que esses impostos vão fazer? Da mesma forma que está escrito, eles vão substituir os impostos federais, no que tange o PIS e o COFINS, pela CBS, e os impostos estaduais e municipais vão ser substituídos pelo IBS, que é o ICMS e o ISS, vão ser substituídos pelo IBS. E criaram-se esses dois novos impostos. Existe um cronograma de implantação da reforma tributária. E no ano de 2026, que é o ano que nós estamos, é o ano das empresas e o governo como um todo de se adaptar a esse monte de regra de transformação que irá acontecer com a reforma tributária. O que está acontecendo no ano de 2026? No ano de 2026, vocês e todos nós, ao emitir as notas fiscais, já está se destacando ali o IBS e o CBS nas notas. CBS 0,9, o IBS 0,1, ninguém está pagando esses impostos, mas a Receita Federal está calibrando o sistema. Ela está verificando qual será o tamanho da arrecadação, qual será, se o sistema que eles criaram com a reforma tributária, que é o painel de controle, está funcionando adequadamente e irá se definir agora, no ano de 2026, os percentuais que serão aplicados a partir de 2027 da CBS. Então, pessoal, no ano que vem já vai existir pagamento de CBS, aonde o PIS e o COFINS, que são dois impostos que estão inseridos no dia a dia de todas as empresas, de todos os regimes tributários, seja ele do Simples Nacional, seja ele do lucro presumido, seja ele do lucro real, todos pagam PIS e COFINS. Óbvio que no varejo farma tem aqueles produtos que são monofásicos, que hoje, a princípio, quando você compra, já pagou, mas a partir do ano que vem, isso vai acabar. A CBS vai ser definido o percentual, vai entrar em vigor a partir do ano que vem, e o PIS e o COFINS vai ser extinto. E as empresas, a depender do regime tributário, vão começar a pagar o CBS. O lucro presumido e o lucro real vai ser calculado da mesma forma, tá? Por débito e crédito, eu vou explicar daqui a pouco. E a galera que está no Simples Nacional, as empresas que estão no Simples Nacional, que pagam o PIS e COFINS, dentro lá do Simples Nacional você paga diversos impostos e o PIS e o COFINS está ali dentro, o PIS e o COFINS do Simples Nacional vai sair de lá, vai entrar o CBS, ok? E o Simples Nacional vai se transformar em dois. Olha que beleza. As empresas que estão do Simples Nacional, elas vão poder pagar o CBS pelo regime puro ou pelo regime híbrido. Essa é a termologia que estão utilizando. O que vai ser o Simples Nacional puro? Igual está funcionando hoje. Percentual sobre faturamento, vai ser definido os percentuais, vai ser aplicado sobre o teu faturamento esses percentuais, e você vai pagar a tua guia do Simples Nacional com o imposto ali dentro embutido. Agora, o híbrido,
que é assim que estão chamando, vai pagar a CBS da mesma forma que as empresas do lucro presumido e do lucro real, que será por débito e crédito. A galera que está aqui, que já é do lucro real, está mais acostumada com isso. Até se vocês puderem colocar lá no comentário, no chat depois, quem está no lucro presumido, quem está no lucro real, quem está no Simples Nacional, só para a gente se sintonizar. E os estados também, se puder colocar, só para a gente também ter uma ideia, seria bem legal. Tá? Então, as empresas que estão no Simples Nacional, elas vão se transformar em dois, vão pagar ou por dentro do Simples ou por fora do Simples Nacional, o CBS, que vai substituir o PIS e COFINS, beleza? E o IBS, que é o que está no nosso slide aqui, vai substituir o ICMS e o ISS, ok? Quando isso vai acontecer? Está no próximo slide, que tem ali todo o cronograma, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho. Vai começar a valer em 2029. Então, a gente vai passar ali 27 e 28 se adaptando ao CBS, se calibrando o nosso sistema, se acostumando com toda essa situação, e os estados e os municípios vão, sim, a partir de 2029, tá? Passar a receber o ICMS e o ISS através do IBS. Bruno, vai ser tudo em 2029? Não. Isso vai acontecer aos pouquinhos, como o próprio Daniel comentou lá no começo, até 2033. Então, pessoal, sim, vocês, eu, o Daniel, todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Isso aí é mole para o empresário brasileiro. Já está meio que acostumado. Ele vai precisar trocar o pneu, sim, com o carro andando, porque até 2033 ele vai precisar conviver com o CBS, que já vai estar em vigor, ok? E com o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, e com o ISS e o ICMS, que vocês já estão acostumados hoje. E, aos poucos, esse percentual do ICMS e do ISS, ele vai caindo, e o do IBS vai aumentando. Bruno, quais serão esses percentuais? Quisera eu estar passando aqui para vocês e tivesse descoberto, ou passando para vocês já os percentuais que o governo vai adotar. Mas... Oi? O Bruno, aproveitando o gancho aí que tu trouxe, eu tenho uma segunda pergunta já para te fazer, que tu está no momento de falando um pouquinho de tempo e tu falou um pouquinho dos percentuais. Primeiro que é para tirar dúvida, né? A gente começa a olhar na internet, começa a pesquisar sobre a parte de tributação. Eu também tenho empresa, né? Você tem a sua empresa. Nós estamos falando com donos de farmácia aqui também. E aí eu trouxe essa informação, mas você é um especialista para poder validar isso. Eu vi que o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, vai ser uma alíquota em torno de 9,3%. E o IBS, que é os estaduais e municipais, ou seja, imposto sobre bens e serviços, é uma alíquota de 18,7%, ou seja, vai dar 28% essas duas alíquotas. Do que a gente tem hoje, para essas alíquotas que a gente tem agora, né, o que vai realmente impactar para o dono de farmácia? E uma outra pergunta também, aproveitando esse gancho que você está falando de tempo. Se a gente fosse pensar para os próximos 6 meses, né? Eu, Daniel, vamos supor que eu sou da Daniel Pharma aqui, né? O que nos próximos 6 meses eu já preciso me antenar e ajustar? Nota fiscal, fornecedor, cupom fiscal, minha contabilidade. O que eu já preciso mexer agora, nesses próximos 6 meses? Até porque daqui a 6 meses a gente está quase chegando no final do ano também, né? Então eu já preciso me espertar agora, né? Exatamente. Vamos lá. Daniel, os percentuais que você comentou é o que se estima que vai acontecer, não tem nada definido, né? Então esse é o percentual geral. Vai existir ali
algumas atividades e até mesmo alguns produtos que vão ter as suas alíquotas reduzidas ou até isentadas. Tá? Mas, em suma, Daniel, pensa comigo, o que vai acontecer, quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor. Querendo ou não, será o consumidor. Pensa que, para eu poder, para eu estar passando isso para você, eu preciso explicar um pouco como que o imposto vai ser pago. Tá? O imposto ele vai ser pago. Eu não estou com acesso ao chat aqui, mas eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco. Eu vi que teve uma galera que comentou que estava no lucro real. Isso, tá? Lucro real, simples. Então, beleza. Então, o que vai acontecer? A galera que está no lucro real já está um pouco acostumada com débito e crédito. Porque ela paga PIS e COFINS por débito e crédito, ela paga o ICMS por débito e crédito, então ela já está um pouco acostumada na tua rotina, no seu dia a dia, a pagar os impostos dessa forma. Tá? O que vai acontecer com esses dois impostos? Vamos pensar lá em 2034, lá na frente, né? Quando tiver tudo isso finalizado. Ok? O que vai acontecer é que, quando o consumidor chegar na sua farmácia e for comprar ali um produto por R$100, o valor que ele vai pagar na boca do caixa não vai ser R$100. Quando ele pagar o produto na boca do caixa, ele vai pagar os R$100 mais o imposto, que vamos falar dos 28%, vai pagar ali R$28 de imposto. Então, ao pagar pelo produto de R$100, o consumidor vai estar pagando R$128. Ok? Aonde R$100 é da empresa, e os R$28 é o CBS e o IBS, no caso, o IVA. Ok? Como que a empresa vai apurar esse pagamento desse imposto? Ela vai ter os créditos das compras de mercadoria que ela teve. Ela vai ter o crédito do aluguel que ela paga. Ela vai ter o crédito da energia que ela paga. Ela vai ter o crédito dos prestadores de serviço, do software, da franquia, da contabilidade, do advogado, da manutenção do ar-condicionado. Tudo isso vai gerar crédito de IBS e CBS para ela. E no final vai ser feito um confronto de débitos e créditos e vai se determinar um valor a pagar. Como que acontece com o ICMS, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Então, a apuração vai ser feita dessa forma, através de um painel que a Receita Federal irá disponibilizar para os contribuintes, para a sociedade como um todo. Ok? Então, os impostos vão ser calculados dessa forma, os percentuais, o que se estima é esse que você comentou, está se falando até de um CBS um pouco menor no ano que vem, em torno de 8%, tá? Por conta do aumento de carga tributária, período eleitoral, enfim, isso é um outro assunto, mas deve ficar ali em torno de 8% a 10% no ano que vem a CBS. Ok? E o que o empresário precisa fazer? Ele precisa fazer o que já é clichê, já está em toda... muitos aqui já devem ter ouvido falar, mas que, pasmem, Daniel e todos aqui, poucos fazem, que é o planejamento tributário. Por que o planejamento tributário? Porque os regimes tributários, Daniel, eles vão continuar existindo. Não houve extinção do pagamento de imposto de renda, não houve extinção do pagamento da contribuição social, INSS, fundo de garantia, isso tudo está aí. Lucro presumido vai continuar existindo, o real, e o Simples Nacional vai se dividir em dois, mas eles vão continuar existindo também. Então, planejamento tributário sempre foi essencial e agora mais ainda. O que vai ser determinante para o mundo farma como um todo? É ele ter a noção dos créditos que ele terá e ele fazer as provisões dos débitos que ele terá. Ele já não tem um faturamento? Ele joga lá o percentual de 8%, de 9%, de 10% sobre o seu faturamento. Ele vai analisar os seus créditos, vai verificar quais são os seus fornecedores. Os seus fornecedores são do Simples, são do lucro presumido, são do lucro real. Enfim, quais os créditos que eles vão me dar de CBS? Quais os meus prestadores de serviço, a sua contabilidade,
a franquia, o telefone, a luz, enfim, quais são os seus créditos de impostos? Eles vão precisar fazer essa simulação e saber qual vai ser o impacto desses impostos e sim fazer o planejamento tributário, porque o restante dos impostos vão continuar existindo. No nosso segmento, não faz sentido nenhum, Daniel, pagar imposto sobre faturamento. E empresas do Simples Nacional pagam imposto sobre faturamento. Lucro presumido sobre faturamento. O lucro real costuma ser mais vantagem porque paga sobre o resultado. O imposto de renda é contribuição social. Então, planejamento tributário sempre foi necessário e agora mais ainda, para ele poder se preparar para o ano que vem. Tá? E, Bruno, vou engatar mais uma pergunta aqui, tá? Porque eu acho que tá ficando bom aí o nosso bate-papo. A farmácia que não se adaptar rapidamente, ela corre um sério risco, né? Ela, para fazer essa virada de chave, ela precisa ter um fluxo de caixa, ela precisa se organizar, tem que dar uns 2, 3 meses. Como é que funciona isso? Como é que, junto com o contador, ela pode fazer esse planejamento? Porque ela vai ter que olhar para vários cenários, né? Ela vai ter que olhar para o seu consumidor, ela vai ter que olhar para o seu fornecedor, ela vai ter que, no meio disso, fazer a conta de margem, né? Margem, rentabilidade, lucratividade do negócio, e também repassar, né, toda essa questão de crédito, depois pagar os débitos. E outra, o sistema ela precisa ajustar, porque hoje muitos sistemas não estão preparados para trazer no cupom fiscal, na nota fiscal, o CBS e o UBS separado ali, né? O consumidor ele vai precisar visualizar isso também, né? Ainda existe, Daniel, hoje, pasmem, empresas que não têm sistema de classificação tributária na sua farmácia. Sistema de classificação tributária, ele sempre foi vital e agora mais ainda. Se você não tem um sistema de classificação tributária, você precisa urgentemente contratar, implantar, procurar o Daniel, procurar a equipe dele, vai te direcionar para isso. Você precisa ter um sistema de classificação tributária. Muitos têm o sistema de gestão financeira e não usam o sistema de gestão financeira. Sistema de gestão financeira hoje é beabá também para qualquer empresa. Análises que nós fazemos aqui ainda acontecem de empresas fazerem a sua gestão financeira em planilha de Excel. Não que a planilha de Excel não funcione. Tem algumas planilhas até muito bem elaboradas, mas sistema de gestão financeira é beabá de funcionamento para qualquer negócio, ainda mais agora. Porque você vai precisar não só ter classificação tributária de produtos bem feita, você vai precisar ter um sistema de gestão financeira funcionando redondo, você vai precisar sim analisar todos os seus parceiros comerciais, seja ele fornecedores, seja ele prestadores de serviço, e simular qual vai ser o cenário para o próximo ano. Porque você pode estar já hoje incluído num regime tributário talvez errado, não sei, e se você mantiver isso no erro a partir do ano que vem, isso pode prejudicar a sua empresa ainda mais. E o que vai ser vital, Daniel, muito vital, é a precificação de produtos. Porque hoje, Daniel, no exemplo dos R$100 que eu te dei, o que acontece? O produto você vende por R$100, já está embutido ali no preço, já está incluso ali dentro daquele preço, o PIS e COFINS, vamos falar só do PIS e COFINS, para simplificar, está incluso ali dentro. Então, o consumidor, o dono de farmácia, a farmácia vende o produto de R$100, já está todos os impostos ali, ponto. O que vai acontecer a partir de agora? Ele vai ter que formar melhor o seu preço, porque o imposto não vai ser cobrado por fora, ele tem que tirar daqueles R$100 ali o PIS e COFINS. Então, ela não vai vender o produto mais por 100, ela vai vender por 90, vai vender por 80, enfim, vai vender por um outro valor, porque vai ser aplicado o percentual do IVA, do CBS, e o produto vai ser um valor X para o consumidor final, que na verdade é o que vai acabar pagando a conta dessa cadeia como um todo depois. Então, a precificação ela vai ser fundamental.
todos vão precisar fazer. Porque se você não fizer, não vou fazer não. Vou deixar os R$ 100 ali e vou continuar vendendo por 100, vou aplicar o IVA e vou cobrar 120, o consumidor vai pagar. O que vai acontecer? Se você fizer isso, o teu concorrente pode estar fazendo a precificação correta. Ele vai estar abaixando do preço dele, tirando do preço dele, o valor do PIS, da COFINS, ou depois do ICMS, do ISS, do que seja. Ele vai estar ali precificando de forma correta. E você vai ficar em uma situação desigual com o seu concorrente. Ele vai vender um produto muito mais barato que você vai perder venda. Então, a precificação, o entendimento da legislação e a precificação vai ser fundamental e vital para o dono de farmácia. Perfeito, maravilha. Bruno, você acha que tem mais um slide aí também, né? Tem. À vontade aí. Então, um pouco do que eu comentei, Daniel, a gente está passando também um pouquinho aqui, é que os regimes tributários eles vão continuar existindo. Muitos, quando se fala de reforma tributária, vai apenas ter o CBS, apenas ter o IBS? Não. Os regimes tributários vão continuar existindo. O Simples Nacional, como eu comentei, ele vai ser dividido em 2, em híbrido e o puro. Hoje, no Varejo Farma, quem está aqui participando dessa live, que está no Simples Nacional, ela precisa olhar com muito carinho, mas com muito carinho, fazer o planejamento tributário com a sua contabilidade, porque, pessoal, não faz sentido, na maioria dos casos, no Varejo Farma, está incluído no Simples Nacional. Hein, Bruno? Uma farmácia que vende 150 mil, uma farmácia que vende 300 mil. Lucro real, Simples Nacional, presumido. Por que eu vou te falar que depende do perfil da farmácia? Vamos supor que a farmácia venda 150 mil. Legal, tá? vamos lá. Vamos falar. 150 mil. Meu contador falou que 150 mil a farmácia tem que estar no Simples Nacional. Você precisa analisar o DRE da sua empresa. Qual é a lucratividade da sua farmácia? Qual é o CMV da sua farmácia? A sua empresa está dentro de shopping? Está fora de shopping? Qual é o aluguel que a tua empresa paga? Você é farmacêutico? Não é farmacêutico? Qual é a lucratividade da sua empresa? Porque se o dono for farmacêutico, é um custo. Se ele não for farmacêutico, ele vai ter que contratar mais farmacêutico. Ele tem outro resultado operacional. Depende. O que pode ser bom para mim, que faturo 150 mil, está no Simples, para o Daniel pode não ser. Quando eu falo que uma análise precisa ser feita, e eu vou te explicar o porquê. Simples Nacional é percentual sobre faturamento. Ponto. A linha de corte que precisa ser feita é o percentual de lucratividade contábil da tua farmácia. Qual é o percentual de lucratividade contábil da sua farmácia? Geralmente, em 99% dos casos, a lucratividade contábil da farmácia está abaixo de 8%. Abaixo de 8%. Estou falando da contábil, porque tem diversas situações contábeis que acontecem e os lançamentos contábeis que a legislação permite que você, no dia a dia da sua gestão, não considera como despesa. Quem aqui considera como despesa, por exemplo, o pagamento de provisão de 13º e FET? Quem aqui na sua despesa, no seu demonstrativo de resultado, considera como despesa a depreciação sobre o seu ativo fixo? Tudo isso, na contabilidade, pode ser utilizado como despesa para dedução contábil. Quem aqui tem controle do seu estoque? Quem aqui envia para a contabilidade todos os meses o seu estoque que consta no seu sistema? O sistema está batendo, o teu estoque no sistema está aí, o estoque real da sua farmácia? Faço análises todo dia, tem empresas que nem enviam o estoque para a contabilidade. Se nem envia o estoque, como é que você sabe qual é o teu CMV, qual é a tua lucratividade contábil? Então, calcular o imposto do Simples Nacional sobre o faturamento não faz sentido, porque farmácia tem a característica, ela tem faturamento alto e lucratividade baixa.
você calcular o imposto de renda e a contribuição social, ainda mais no ano que vem, sobre o resultado, pode fazer muito mais sentido do que você calcular sobre o faturamento. Porque quanto mais você fatura, mais imposto do Simples Nacional você paga. Não tem como o contador, você, nem ninguém, fazer a tua guia do Simples Nacional reduzir. Porque ela acompanha o teu faturamento. Não tem como reduzir guia do Simples Nacional. E outra coisa, dentro do Simples Nacional, você paga o INSS sobre o teu faturamento. Olha só que incoerência, pagar INSS sobre faturamento. Muitos falam, não, eu estou no Simples Nacional porque fora do Simples a minha guia do INSS é maior. Longe engano, pega a tua guia do Simples Nacional, olha o INSS que você paga. É o maior imposto dentro do Simples Nacional em todos os ramos de atividade. Se você calcular os 26,8 sobre a tua folha, na maioria das vezes dá até menor, 99% dos casos, dá menor do que você pagar o INSS sobre o teu faturamento. E isso depende muito de estado também, né, Bruno? O Juliano, ele colocou aqui no nosso bate-papo. Eu teria que parar de compartilhar a tela para eu olhar o chat, mas não tem problema não. Tranquilo, mas eu estou atento aqui. Aí qualquer coisa eu vou... Beleza. O pessoal vai colocando, eu vou trazendo aqui para a gente poder discutir. Obrigado. Ó, o Juliano, obrigado por compartilhar, tá, Juliano? A escolha do regime tributário também depende do estado que você está. Santa Catarina, como em Goiás, o Simples é muito mais viável por causa do ICMS atualmente. E também tem São Paulo agora, né? Porque São Paulo acabou a substituição tributária a partir desse ano. Né? Acabou a ST, né? Acabou a ST e agora em abril também sobre perfumaria, enfim. Também está no mesmo barco que Santa Catarina e Goiás. Juliano, eu tenho clientes em Santa Catarina e tenho clientes em Goiás que estão no lucro real. É óbvio que, como eu te disse, a análise precisa ser feita. Na maioria dos casos, por conta dessas particularidades do ICMS, a farmácia que fatura nessa faixa que o Daniel comentou, 150, 200 mil reais, sim, o Simples Nacional costuma ser indicado. Mas não dá para definir regime tributário só pelo ICMS. Como eu falei, dentro do Simples Nacional, você paga a CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. Então, se a tua característica, de repente, da sua farmácia é uma farmácia que ela é pequena, fatura 100 mil reais, por exemplo, mas ela não tem funcionário, que pode acontecer. É você, um sócio, de repente um filho, são 3 pessoas lá com uma farmácia faturando, sei lá, 80, 100 mil, não tem funcionário. Se você está dentro do Simples Nacional, você está pagando INSS sobre o teu faturamento. Se você estivesse fora do Simples, nem INSS pagava. E aí pode ser que esse aumento do ICMS compense o não pagamento do INSS. Então, veja que é sempre análise. Farmácias desse porte, Juliano, 100, 150, 200 mil, sim, pode ser que o Simples Nacional seja mais vantajoso nesses estados. Mas observe que a análise ela precisa ser muito mais ampla, não dá para olhar só para o ICMS. Minha farmácia está faturando 300 mil. Tá, mas está dando prejuízo, estou com problemas financeiros, eu tenho uma folha de pagamento altíssima, um aluguel altíssimo, está dando prejuízo, não está sobrando nada. Aí essa farmácia está no Simples Nacional, pagando imposto de renda, contribuição social, sobre um faturamento de 300. Se ela tivesse fora, nem imposto de renda e contribuição social ela estaria pagando, porque se tivesse no lucro real, dando prejuízo, não tem a incidência desses 2 impostos. Então, quer dizer, observe que a análise é muito mais ampla, não dá para olhar só para o ICMS. Maravilha, maravilha, Brunão. E Bruno, assim, quando a gente fala de farmácia, né, a gente entra para dentro da farmácia e a gente começa a olhar os tributos sobre produtos, né? E quando a gente olha o produto, aí já me vem as categorias, né? E quando eu vejo, assim, por exemplo, genérico, similar, produto de marca, que é o produto de referência, porque dependendo do produto, se eu estou no lucro real, eu tenho... eu consigo melhorar meu preço, né? Eu consigo ter um crédito aí, enfim. Tem que sofrer mais impacto tributário
ou o mix também deve ser ajustado? Né? Se a minha loja vende mais genérico, vende mais medicamento de referência, vende mais produto de perfumaria, né? O que você pode nos falar sobre isso? O perfil da farmácia é importante, né? Porque quando você pensa uma farmácia que tem um perfil de medicamentos genéricos, o que te sugere? O percentual, né, dos itens vendidos sejam medicamentos genéricos, o que você, de bate-pronto, você acredita que está acontecendo? Essa farmácia tem uma margem de lucro maior. Ela tem um CMV menor do que as demais. Por quê? É um produto que tem uma margem de lucratividade um pouco maior, ou às vezes até bem maior do que os medicamentos de referência. Então, essa farmácia, se ela tem essa característica, se sugestiona que ela tem uma lucratividade alta. Óbvio que tudo precisa ser analisado. CMV é o principal custo da farmácia. Costuma acompanhar depois folha de pagamento e impostos, de um modo geral. As demais despesas, elas representam ali 20%, 30%, talvez nem 30%, das demais despesas que uma farmácia tem. Então, o CMV, a folha e os impostos são o que vai nortear ali as tomadas de decisão daquela empresa. Então, é óbvio que, dependendo do perfil da farmácia, o regime tributário precisa também ser analisado. Mas lembro que, para analisar planejamento tributário, o perfil é importante saber, mas o que vai determinar mesmo são os números reais da empresa. O faturamento da empresa, as compras da empresa, o CMV da empresa, a folha de pagamento que a empresa tem. Folha de pagamento é algo que você precisa olhar com carinho quando você está olhando ali os regimes tributários da empresa. Por quê? Porque a gente sabe que farmácia tem uma característica do pagamento da comissão ou da premiação. E aí, o que acontece? Muitas delas não declaram. Não vou, né, viver numa utopia. Todos aqui lançam na contabilidade a comissão. Isso não acontece. Se acontece, parabéns para vocês, mas não é o que acontece de um modo geral. E quando você, Daniel, por exemplo, não sabe o valor, você até sabe o valor da comissão, mas não lança na tua contabilidade essa informação, você concorda que o demonstrativo de resultado que a tua contabilidade vai te oferecer, ele está distorcido? Vai fazer você tomar a decisão errada. Porque se a minha lucratividade, sei lá, vou falar qualquer número, é de 10 mil reais no final do mês, mas, tem 5 mil reais que você pagou de comissão e não declarou, o que vai acontecer? O teu demonstrativo de resultado está distorcido. Você vai tomar decisão errada. Então, a consideração de tudo que acontece na empresa dentro da contabilidade, ela é vital para que a contabilidade te forneça demonstrativos, informações que tragam a realidade do seu negócio. E a gente sabe que a comissão, ela tem ali todo um custo trabalhista inerente, que é por isso que todo mundo foge e não declara. Paga em dinheiro, paga muitos fazem Pix, enfim, erradamente, mas isso é uma outra discussão, mas não declaram isso na contabilidade. Eu já vi farmácia abrir uma outra conta só para poder pagar a comissão, acreditando que aquela conta não vai ser ali rastreada pela Receita Federal, alguma coisa futura. E aí o que acontece? Essa informação para tomada de decisão não entra dentro da contabilidade. Aí você olha o demonstrativo de resultado, minha contabilidade está com lucro altíssimo. Aí a contabilidade fala, não, a tua empresa é melhor no simples, porque a tua empresa dá muito lucro. Né? Tem uma informação de lucratividade alta, faz com que você tome decisão errada. Então, a comissão, ela tem ali diversas incidências, né, de encargos, todos aqui devem saber, mas a gente pode depois explicar um pouquinho mais sobre, que muitos acabam não lançando na contabilidade. E aí que entra algumas estratégias que é importante o dono da farmácia conhecer, que é o pagamento, ao invés de comissão, através de premiação, com metodologia, com critério, com preocupações. Se o Bruno Vivas quiser comentar um pouquinho sobre isso também,
especialista nessa área, seria interessante. Pagar sob premiação é uma forma que tem de você evidenciar na sua contabilidade tudo que está acontecendo e com uma carga tributária bem reduzida, ou talvez até nula, com as novas faixas do imposto de renda a partir agora de 2026. Então, considerar todas essas despesas, Daniel, é vital para que você tome a decisão correta. Então, se você todas as despesas inerentes que acontecem dentro do seu dia a dia da sua farmácia precisam estar declaradas na contabilidade. Se o Bruno quiser, o Bruno levantou a mão, eu acho que Isso. se você quiser comentar um pouquinho. Se tu quiser, é só tirar do compartilhamento para nós, aí o Bruno aparece aqui para nós também. Vamos lá. E aí eu acho que o Bruno Vivas, né, ele tem uma boa experiência. Uma coisa eu posso falar para vocês, né, eu fiz um MBA há um tempo atrás e eu tive um dos grandes ensinamentos, assim, de um dos professores, que o dono do negócio, né, o empreendedor, independente seja farmácia ou não, ele tem que ter 2 braços direitos, né? Não é um braço direito e um braço esquerdo, mas 2 braços direitos. Um deles precisa ser o contador e o outro tem que ser o advogado, né? Para as causas jurídicas, né, que a gente conhece, e para a parte da contabilidade, que é o jogo tributário, de impostos, tudo que precisa tá muito claro, né? A gente precisa jogar o jogo, né? Bom, legal, Daniel. Você acabou de falar isso. Bom, eu sou advogado e o Bruno é um contador, então você está bem assistido aqui, acho que o pessoal está bem assistido aqui. Acho que esse tema é legal, esse assunto é legal porque ele é dia a dia, ele é prático e ele está ganhando relevância cada vez maior. Como o Bruno falou, folha de pagamento provavelmente deve ser o segundo maior grupo de custo hoje para qualquer empresário, beleza? E desde 2017 houve uma reforma trabalhista que deu capacidade do empresário ter capacidade de gestão melhor em cima do pagamento de verbas de incentivo. A comissão nada mais é do que uma verba de incentivo, beleza, de produtividade, em que você consegue pagar ao seu colaborador uma relação de premiação, esse é o termo que usa a legislação trabalhista hoje, sem incidência de encargos, e, ao mesmo tempo, o empresário se apropriando melhor dessa despesa. Eu acho que essa junção, como o Bruno falou, para agora, é hoje, porque CBS vai exigir esse nível de gestão do empresário, essa mudança que está ocorrendo, né, nessa relação, como o Bruno muito bem ressaltou, o importante nesse momento é você conhecer aquilo que é melhor para você. E, sem dúvida nenhuma, hoje a gente tem capacidade de ajudar ao pessoal a entender melhor esse assunto, a discutir melhor sobre esse tema, o que antigamente era algo não tão legal ficar conversando, porque eu pago por fora, isso me traz risco trabalhista, eu não tenho como manter um custo de folha tão alto e tudo mais. Eu posso afirmar para vocês que hoje existem soluções para, no mínimo, você conseguir gerenciar uma transição, de você sair de um modelo que te onera e, portanto, eu fujo para um modelo que você incentiva e você gera capacidade de melhorar sua eficiência tributária. Ou seja, contratar uma empresa que possa fazer a parte de premiação é 2 verticais importantes. Eu me aproprio da capacidade de geração de crédito, ok, Bruno? É um prestador de serviço, é uma despesa a mais que eu tenho com esse serviço que eu vou pagar, e eu ainda consigo me apropriar dessa premiação para abater meu imposto de renda, né? Ou seja, eu indo para uma análise, aí lógico, com todas as qualificações que o Bruno falou, de receita e despesa, nessa visão de que ali na frente, ser lucro presumido ou simples nacional, precisa ter olho com carinho, porque vão mudar as referências, né? Essa parte da reforma, Daniel, é uma referência muito legal que eu vi, e o Bruno tocou um pouco nesse assunto,
é começar do zero, é resetar tudo que você conhece de tributos agora e falar, cara, agora é tudo novo. Como, por exemplo, o Bruno usou a parte de precificação. Nunca ninguém precisou tirar ali a parte de impostos e por fora o preço vai ficar cada vez mais claro para o consumidor. Então, se eu sei que aquele produto custa 100 e o imposto é igual, todo mundo vai pagar um imposto separado ali, destacado na nota, pô, eu vou procurar, lógico, alguém que tenha um preço de produto menor. E é isso que eu acho que o pessoal precisa tá muito atento, porque isso já está acontecendo do ponto de vista que 2027 é logo ali, né? Então, assim, a gente já rapidamente, e esse ano tem Copa, esse ano tem eleição, quando a gente menos esperar, vai estar o final do ano aí, e em 2027 o CBS entrando. Então, acho que é um ponto muito legal depois e me coloco à disposição, eu e Bruno aqui, para quem quiser, Daniel, depois pode passar os nossos contatos aí, para quem quiser entrar um pouquinho mais, ganhar um pouco de profundidade no que é possível ser feito de solução para ganho, tanto do ponto de vista de imposto de renda, quanto do ponto de vista de tributo CBS, acho que é bem legal. Né, Bruno? Perfeito. E, Bruno Vivas, eu vi que o Bruno Moura, né, que é da parte da contabilidade, já colocou ali, acho que é o canal no YouTube, né? Eu vi que Então, colocou algum link ali. Eu botei o link aí do podcast que eu fiz com o Bruno no canal do YouTube da Farma Contábil, tá? Quem não segue a gente, se puder, se conseguir, curtir, enfim, a Farma Contábil, agradeço, mas a gente está sempre gerando muito conteúdo lá, educativo, e nós temos um podcast da qual o Bruno participou, onde a gente detalha, né, toda essa questão da premiação, dos benefícios, da segurança, não só jurídica, tributária, mas principalmente a trabalhista. Se fizer uma pesquisa lá no Ministério do Trabalho, você vai ver que a maioria das ações trabalhistas envolvendo farmácias, drogarias, tem ali o pagamento da comissão como principal problema. Tá? Então, quem puder depois assistir o podcast, eu acho que vai ser de muita valia aí depois para vocês, tá bom? Mandei o link aí, mas só seguir o canal da Farma Contábil no YouTube, ou então jogar lá premiação Farma Contábil que vai achar, tá bom? Maravilha. Estava conversando aqui com a nossa equipe, depois a gente vai compartilhar nos grupos também o contato dos Brunos aí, né? O Bruno Vivas, que é CEO do Monera, que cuida dessa parte, porque a gente precisa jogar o jogo, né? E essa é uma das estratégias que a gente consegue utilizar dentro da lei para reduzir um pouquinho desse custo, dessa carga tributária e continuar avançando, né, no dia a dia. E o Bruno Moura também, depois a gente vai disponibilizar o contato dele também, faz parte da contabilidade, focado no ramo farma, para poder ajudar, porque assim, a gente precisa de auxílio, precisa de ajuda, né? E quanto mais ajuda nós tivermos, a gente consegue avançar. Porque hoje, quem é dono de farmácia independente tem muito essa dúvida na cabeça. Nossa, o que vai acontecer agora? Tá, qual que é o próximo passo? O que eu vou organizar? Eu preciso ver a questão de sistema, eu preciso ver a questão de precificação, eu preciso ver meus fornecedores. E eu tenho que cuidar do cliente, para que o cliente não sofra aquele impacto de imediato, né? Porque senão ele vai assustar também, né? Na hora que ele começar a receber essa carga de informação. Eu tenho até em um dos podcasts que eu fiz lá na Farma Contábil, Daniel, que eu falo até um pouquinho sobre isso. Eu até postei lá no meu Instagram, que é da conscientização da sociedade como um todo do que está por vir com a reforma tributária. Porque a sociedade ela não está preparada, o empresário não está preparado. Não está preparado, a gente já está aí no mês de maio praticamente. Converso com muitos empresários do Brasil inteiro, empresários de porte grande, distribuidores, que nem se atentaram ainda para o que vai vir a partir do ano que vem. Não acertaram seus sistemas, não estão com isso no seu radar. Deixa mais lá para frente. Deixa com a contabilidade, na hora ela vai resolver. A contabilidade não vai conseguir resolver nada no ano que vem.
Sabe por que nada no ano que vem? Porque se ficar conforme está, o ano que vem, o imposto ele vai ser calculado automaticamente pelo painel do governo. O contador não vai conseguir alterar o teu imposto, não. Ah, não, dá um jeito aí de eu pagar mais ou menos IBS, CBS, isso já vai estar declarado. Não tem um jeitinho brasileiro mais, né? Não vai ter. E esse é um dos objetivos da reforma tributária. Então, quem não estiver preparado vai gerar um débito de imposto ali que ele não está acostumado. E quando eu falo sociedade, Daniel, porque a sociedade, sem ser o empresário, né, a gente está lidando com empresários aqui, mas a sociedade, a dona de casa, o taxista, enfim, sociedade como um todo, ela não está nem sabendo do que está rolando. E você acha que a dona de casa que for comprar o medicamento lá na farmácia, na hora que for pagar o medicamento R$100, na hora que ela tiver que pagar, ela vai pagar 120? Tu acha que ela não vai entender nada? O que está acontecendo aqui? Por quê? Não é 100? Por que eu estou pagando 120? O governo não vê nada de divulgado em imprensa, mídias sociais, para a população de um modo geral. Ano que vem vai entrar a reforma, o imposto vai ser cobrado por fora. O taxista que botar lá o combustível R$100 de combustível, na hora que ele for pagar, não vai ser 100, vai ser 110, vai ser 120. A sociedade não está preparada. Os empresários não estão preparados. Então, o governo tem seu papel de informar a sociedade como um todo, e nós, empresários, também de começar a não só entender como isso vai funcionar, mas sim de ir catequizando o nosso consumidor aos poucos também. Porque a função do empresário também não só é um serviço social, né? O nosso capital, quando a gente abre a empresa, não tem um capital social, a nossa empresa presta um serviço social, ainda mais no varejo de farma. Então, exato, nós também temos um pouco de responsabilidade nisso. Tá? Maravilha. E bem falado, Bruno. E por isso que aqui, né, nessa live para donos de farmácia, a gente traz isso como informação, orientação e também como alerta, né? Porque a gente precisa já se antecipar. Hoje o brasileiro está muito acostumado de, quando chegar na hora lá eu resolvo, né? E esse assunto não vai ser dessa forma. Então, por isso que é importante fazer o planejamento tributário, fazer o planejamento financeiro, cuidar do seu negócio, agora, principalmente porque agora está tudo mais brando, está vindo os impostos numa transição que os valores são menores, algum vai estar discriminado, mas não vai ser cobrado. Então, essa transição é importante, já como um teste e já como uma passagem de bastão. Como a gente está chegando aqui já 8 horas, né, que é para o final da nossa live aqui, eu gostaria de agradecer vocês, né, por esse riquíssimo bate-papo aqui, trazer muito conteúdo, muita informação. Então, muito obrigado, né, pelos Brunos aí, a dupla de Bruno foi espetacular, sensacional. A gente deixou no nosso bate-papo o nosso link do chat ali, do WhatsApp, para quem quiser mais informação também, e a gente passa o contato também de vocês, para quem quiser ter um bate-papo, ter uma conversa, querer saber mais um pouco sobre esse assunto, né, e fazer daqui a pouco uma previsão tributária aí do seu negócio, né. Então, deixo aí, e peço para que vocês deixem um último recado final, cada um de vocês, né, muito obrigado. Né, agradeço, foi riquíssimo. Eu aprendi também bastante com vocês, porque quando a gente tem empresa, a gente realmente vai no Excel, na ponta do lápis aí, vai fazendo conta, né? Bom, obrigado, tá, Daniel, pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui, é um prazer ajudar também, de alguma forma levando informação, conhecimento, me colocar aí à disposição de todos que estão aqui presentes. Pode compartilhar meu contato, é só entrar no site lá da Farma Contábil, enfim, tá tudo lá. Os meus telefones, contato com a nossa empresa, e nós fazemos análises tributárias o tempo inteiro, a minha equipe está lá à disposição para poder ajudar vocês. Como dica final, não deixe para a última hora, é sempre assim, meio que clichê, né? Igual o imposto de renda da pessoa física, a gente está na época do imposto de renda da pessoa física, não deixe para a última hora, a galera sempre deixa. Mas não deixe para a última hora. O IBS e o CBS já está destacado na nota fiscal de vocês, nos produtos que vocês compram, está dentro do XML, pede para a tua contabilidade verificar isso para você. Os percentuais estão 0,1 e 0,9, mas já está lá destacado. É só você pegar, ao invés de aplicar lá o 0,9, aplica os 8%, os 9% que o Daniel comentou, os 10%, tanto no débito quanto no crédito, e simula.
Olha os demais impostos que vão continuar existindo. O INSS é o seu principal imposto. Tá? Talvez nos estados aí que comentaram, Santa Catarina e Goiás, não seja o maior, mas vai depender da sua folha. Mas depois do ICMS, a contribuição previdenciária patronal é o seu maior imposto, e ele vai continuar existindo no ano que vem. Você tem que entender como funciona o jogo da contribuição previdenciária patronal também. Então, faça uma análise. Peça para sua contabilidade o demonstrativo de resultado real do seu negócio e envia tudo para a contabilidade que acontece dentro da sua empresa. A despesa de tudo que acontece do lanche da padaria, do combustível, tudo, despesa com cartão de crédito, tudo isso precisa ir para a contabilidade. Senão, seu contador não vai conseguir fazer o demonstrativo de resultado real da sua farmácia. Lá vai estar dando um lucro danado e você vai olhar assim, pô, o contador manda aqui um lucro danado para minha farmácia. Esse lucro é irreal, lógico, você não manda nada para ele. Ou ele não te pede, você não manda, não sabe o que tem que mandar, enfim. Precise tudo. E na contabilidade precisa estar declarado tudinho, porque só assim vai fazer com que você tome a decisão de forma acertada para o seu negócio. E sim, a escolha de regime tributário, mesmo com a reforma tributária, pode sim salvar a sua empresa que está passando por dificuldade ou catapultar o lucro do seu negócio. Porque quando você joga no chat GPT aí, qual o percentual das empresas que pagam o imposto errado no Brasil? É lá 80%, 90%. Tem muita gente pagando imposto errado. Então, pagar imposto corretamente pode sim salvar a sua farmácia. Me coloca aqui à disposição de todo mundo. Daniel, pode compartilhar meu contato à vontade. Foi um prazer estar aqui e podem contar comigo. Legal. Bom, Daniel, da minha parte, muito obrigado pelo convite. Você sabe da parceria e o quanto eu prezo aqui por estar próximo de vocês e trocando bastante ideia. Eu acho que o que o Bruno falou é a mais pura verdade. Não acreditem em falas de que isso não vai dar certo, amanhã vai mudar o governo, ano que vem governo novo, isso tudo não vai acontecer, não adianta me preparar, não sei o quê. Não acreditem num tipo de argumento desse. Não vai ter volta. Essa parte da reforma tributária, independente que governo assuma ano que vem, isso vai acontecer. E aí, como o Bruno falou... Vai ser obrigado a assumir, porque é emenda constitucional. Constitucional, então, é obrigado. Não tem como voltar atrás. Exatamente. Não tem como voltar atrás. E acho que a medida é, quanto mais rápido vocês entenderem os desafios, para vocês acharem as soluções, isso faz parte de quem empreende, né? Procurar oportunidade onde tem ali os problemas, é o melhor caminho para vocês, assim. E eu acho que contar com bons parceiros, como a SPM aqui, o Monero, a Contábil Farma, fica tudo mais fácil para vocês. E aí, mesma coisa, vou estar sempre à disposição de vocês. Qualquer coisa, só chamar que vai ser um prazer atender vocês. Obrigado. Maravilha, gente, maravilha. E assim, um recado meu final é que os donos de farmácia, né, eles procurem empresas que realmente saibam do negócio, porque eu atendo donos de farmácia a todo momento, meu dia todo é atendendo donos de farmácia. E muitas vezes eu vejo o quanto que eles estão perdendo tempo, muitas vezes com uma contabilidade que não vai a fundo no seu negócio. Ou muitas vezes eles não estão utilizando os recursos disponíveis, né, ou os parceiros que estão junto para poder melhorar a rentabilidade, a margem do seu negócio. Então, utilize os recursos disponíveis. Se o dono de farmácia está achando alguma coisa estranha dentro da contabilidade dele, vê uma nova opinião, vê uma contabilidade especializada dentro do seu setor, dentro do seu ramo, a importância disso para salvaguardar o seu negócio, tá? Então, gente, eu acho que a gente ficaria mais 2 horas aqui conversando sobre esse tema, que é importantíssimo, porque é aí que a gente vai ganhar o jogo, né? Principalmente na última linha, no detalhe. Gente, obrigado aos Brunos aí pela